Então, eu gostava de refletir consigo este mês sobre voltar às origens. E às vezes nós precisamos voltar às origens. Eu partilhava hoje com toda a equipa que está a realizar por detrás e pela frente todo este culto, que exige um esforço imenso de muita gente. E eu mandava durante a manhã uma mensagem daquilo que Deus tem trazido ao meu coração, pensando que Jesus tirou-nos este fardo pesado e nos deu um fardo muito leve. E este fardo leve é um fardo que Jesus nos traz porque Ele aliviou o nosso peso, as nossas dificuldades, aliviou as nossas preocupações. Em Jesus, nós não somos pessoas despreocupadas porque sabemos que Ele é a nossa paz. Não percebi. Significa que por onde a gente vai, Jesus está connosco. E eu ontem na oração dizia, no nosso grupo de oração, é como aquele dinheiro que nós transportamos no bolso, não é? Que nos dá uma segurança que se precisarmos de alguma coisa mínima, está ali para fazer recurso àquela necessidade. Jesus é a paz que nós transportamos no bolso. Porque Ele vive na nossa vida. Vive na sua. Então se vive na sua, você tem que dizer, aleluia, vive mesmo, glória a Deus. Jesus vive aí, então significa que por onde tu andas, tu levas a paz contigo. Então Ele transforma as nossas preocupações em despreocupações. Ele descomplica o que nós complicamos. E falando de voltar às origens, nós temos que refletir. E eu estava a dizer que esta manhã eu mandei um pensamento, parte daquilo que Deus tem trazido ao meu coração. E há uma história muito interessante na Bíblia, que não é sobre essa que vamos falar, mas há uma história muito interessante na Bíblia, de um que nós, todos aqueles que são da casa, todos aqueles que já têm contacto com a Bíblia, conhecem, a história de um filho que a certa altura pede ao pai a herança que lhe era por direito e vai e sai de casa do pai e vai gozar a sua herança e percebemos na história que ele acaba por não perder tudo o que tinha e entender e perceber e chegar à conclusão, melhor for eu estar na casa do meu pai. E eu gostava que nós esta tarde pudéssemos refletir. Tu podes ter a vida que tu quiseres ter. Tu podes até ter uma vida sem Jesus e dizeres eu sou suficientemente feliz. Talvez tu podes até dizer a minha experiência sem Jesus, eu não era uma pessoa infeliz, perdida, eu não tinha nenhum vício, eu não era nenhum caído, mas eu quero te dizer que longe de Deus, o que tu tens será nada. O que tu tens longe da casa do Pai será nada. E a história interessante daquele rapaz é que ele chegou à conclusão, eu tinha, mas longe da casa do Pai eu perdi tudo o que tinha, então eu desejo voltar para a casa do Pai. E nesta tarde eu gostava que nós percebêssemos, ele entendeu que na casa do Pai ele continuaria a ser filho. E eu ouvi uma expressão muito interessante nestes dias, que é quando ele voltou para casa, o Pai pôs-lhe um anel para dizer, tu continuas a ser o que tu sempre fostes, filho. E talvez nesta tarde, Deus vai pôr no teu dedo o anel que vai dizer, tu és filho. Tu nunca deixaste de ser filho. Eu nunca te deixei de amar como filho. Agora tens que entender isto tão simples como isto. Há momentos em que nós queremos viver a nossa vida como queremos viver, longe da casa do Pai, mas isso faz-nos perder. Faz-nos tornar o muito que temos em pouco. Porque sem Deus nós não seremos bem-sucedidos. A experiência que nós temos com Deus, e aqui eu sei que vou arrancar um amém sem pedir a ninguém, a experiência que nós temos com Deus é que mais vale viver com Ele do que viver sem Ele. E é por isso que para o cristão, por mais louco que seja, Jesus é mais importante que a nossa vida. Porque se tirarem Jesus, a nossa vida perde o sentido. Alguém pode dizer aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Não é para dizeres a quem está ao teu lado, mas se quiseres podes fazê-lo. Demorei tanto tempo a inventar esta técnica diferente. Mas não é para você dizer, é só se quiser dizer, está bem? E então se quiseres dizer, podes dizer a quem está ao teu lado, epá, Jesus vai mesmo mudar a tua vida. Agora, de volta às origens é tão importante. Voltarmos a pensar sobre coisas simples e importantes. Nós nunca vamos para patamares diferentes se não voltarmos a refletir e termos bem
estabilizado na nossa vida os princípios mais básicos, mais simples, mais importantes para que tudo possa fluir. Vamos a uma história que todos que leem a Bíblia conhecem, que está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 1. Ok. Aproveito para dizer aos pais que tenham filhos que andam e que não saibam, nós temos um berçário para filhos que já andam, não é? E pais possam ter um momento mais descontraído aqui e eles serem abençoados com uma equipa que vai tratar deles de uma forma incrível. E temos de várias idades, desde do primeiro ano até aos 14, se a minha memória não me trai. Amém? Então é fantástico, os pais aproveitem isso. Vocês estão tranquilos aqui e eles estão tranquilos num espaço próprio para onde são ajudados e ensinados. Ok, quem está feliz diz aleluia. Quem está pronto a ler diz eu estou. Mas pronto, você lê em silêncio e eu leio em voz alta para não nos confundirmos. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer, o que desejam fazer. Vinde, deixamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Que história interessante, não é? É uma história interessante, primeiro porque foi verídica. Aconteceu. Então não é uma história assim muito vulgar de acontecer, certo? Pelo vosso silêncio estão fartos de ver pessoas a fazer torres até chegar ao céu e coisas do género. Por acaso, infelizmente, na história da humanidade há muitas torres que têm caído. E há torres não físicas, mas torres pessoais que nós levantamos de histórias da nossa vida que muitas vezes caem. E esta história é um belo exemplo e doloroso exemplo de que o homem sem Deus, fora da casa do Pai, tenta ter muito sucesso, mas as coisas não vão correr bem. Porque o homem muitas vezes tenta ser como Deus. E nesta tarde, quando nós estamos a falar de voltar às origens, eu quero voltar a coisas simples que todos nós precisamos de refletir. Sim, a minha proposta é que este mês nós pensemos sobre coisas muito simples que nós precisamos de voltar a pensar. Prioridades que precisamos de voltar a refletir na nossa vida. Creio que muitos de nós estamos a precisar de momentos em que refletimos sobre que tipo de propósitos temos na nossa vida, prioridades temos na nossa vida. E é interessante pensar que nesta história, a certa altura, os homens levantaram uma torre e a torre era a sua prioridade. E qual era o seu desejo? Epá, nós vamos demonstrar como somos grandes. Grandes. Como nós conseguimos fazer coisas absolutamente fora do normal. Sabe o que é que eles estavam a dizer numa linguagem assim indireta? Nós somos quase como Deus, para não dizer somos como Deus. O que eles estavam a dizer de outra forma é, nós somos capazes de fazer coisas sem Deus. E eu não estou a falar para pessoas que não estão aqui, eu estou a falar para todos os que estão aqui nesta tarde, eu tenho a consciência disso. Provavelmente em momentos da tua vida, em momentos da história da tua vida, tu caíste em áreas da tua vida e caminhaste por caminhos que tu não esperavas caminhar, porque o teu orgulho, sem tu te aperceberes, te direcionou para propostas na tua vida
que te fizeram construir a tua torre. A tua torre simbolizava o teu sucesso. Talvez alguns caminharam por situações de vício que disseram toda a vida que nunca fariam. Talvez caminharam por situações que disseram que nunca iriam cometer e cometeram. Talvez tu caminhaste e tens caminhado por situações próprias de quem, no seu orgulho, tenta construir uma casa, uma vida, um sucesso, sem ser um projeto de Deus para a sua vida. E voltar às origens significa voltar a repensar a nossa vida. É interessante que naqueles dias diz que os povos da terra, todos diferentes, falavam uma mesma língua. Eles entendiam-se bem. E todos delinearam fazer um projeto em conjunto. E às vezes, quando nós decidimos certos caminhos para a nossa vida, ou estamos prestes a decidir certos caminhos para a nossa vida, aquilo que nós queremos é que haja alguém que nos dê um amém. E parece que naqueles momentos aparece alguém que fala a mesma língua que nós falamos. E nós até entendemos, isto é uma boa proposta, é um bom caminho, tudo converge para apoiar aquilo que eu estou a fazer. E esta história, por mais que nós queiramos, é uma história que nós temos que ler e reler na nossa vida. Como é que andam os projetos da tua vida? Qual é o lugar que Deus tem na tua vida? Olha, eu quero te dizer que há gente aqui que está a olhar para mim e a ouvir-me, que está nesta casa e serve nesta casa, mas, por exemplo, servem naquela atitude de isto é uma coisa que eu tenho que fazer, quase como se servir na casa e servir no reino fosse alguma coisa que nós fazemos como um favor a Deus. E eu quero começar por dizer, Deus não precisa do favor de ninguém de nós. Deus não precisa de... Ouça, vou dizer isto da forma mais dolorosa possível. Deus não precisa de nós para nada. Deus não precisa de ti nem de mim. Nós é que precisamos de Deus. E muitas vezes as torres que nós construímos, o tipo de relacionamento, de casamento, de relacionamento com os filhos, com os pais, no emprego, o tipo de carreira que nós construímos, em que abdicamos de quase tudo, justificando que Deus entende, e abdicamos do nosso relacionamento profundo com Deus, do nosso relacionamento profundo com a igreja, do nosso relacionamento profundo com o reino de Deus. Até dimensionamos a nossa vida cristã e dizemos, o que importa é o nosso relacionamento com Deus, e é verdade. O nosso relacionamento com a igreja é importante, mas se não der, onde é que isso está na Bíblia? Como é que tu te podes relacionar com Deus e não estar comprometido com o reino? Não existe, é impossível. Quem está comprometido com Deus está comprometido com o reino. Quem está comprometido com Deus está comprometido com a igreja. Isto não é uma coisa que o outro faz e que alguns fazem, é uma coisa que todos nós fazemos. Cada um à sua medida, do seu envolvimento, mas aquilo que Deus está sempre a requerer de nós é que façamos mais. Mas muitos de nós construímos a nossa torre. A torre do meu sucesso. A torre do meu projeto. E ouça, eu tenho, esta tarde eu vou dizer algumas coisas. Eu não estou a bater em ninguém. Mas voltar às origens às vezes, não é? Quantos é que estão aqui que são casados, mas têm os pais e os sogros ainda? Levantam o braço orgulhosamente. Ouça, é verdade ou não é? É verdade ou não é que se tu deres muita oportunidade aos teus pais, há um momento em que eles vão sentir-se livres para dar opiniões. E há um momento em que tu vais dizer assim, em relação ao que os pais disseram, foi too much. Foi demais. Certo? Mas sabes quem é que deu a oportunidade para que eles agissem demais? Foste tu. Quando te tornaste dependente de um relacionamento com alguém e envolvendo os teus pais. A Bíblia diz e ensina uma coisa tão simples. Quando o homem casa, quando a mulher casa, deixam a casa dos seus pais e constroem uma vida. Simples. Certo? Agora, isto é uma coisa. Uma outra coisa. Ou seja, se há uma dependência dos filhos em relação aos pais, em que,
querem estar casados, mas continuar a ter uma vida quase solteiros e precisam dos pais para serem os babysisters dos filhos, dos netos. E os filhos entendem, numa geração moderna, que os avós têm essa obrigação. Onde é que isso está escrito? Os avós têm a obrigação, quando os filhos saíram de casa, de gozarem a sua vida a dois agora. Quem tem que educar é quem os tem. É quem os teve. Os avós não servem para educar. E sabem porque é que eu estou a usar estes exemplos? Porque nós construímos torres, formas de estar na vida, estabelecidas. E achamos que aquilo é o caminho. Achamos que aquela é a nossa forma da vida ser construída. E construímos torres. Construímos a forma de construir a nossa vida. E achamos que Deus, em muitos momentos, tem que obrigatoriamente vir abençoar isso. Nós temos que reestruturar muitos princípios da nossa vida. E eu usei apenas esta analogia para perceber que às vezes nós tomamos decisões que parecem boas, mas não são boas. E nós precisamos de repensar a vida. E repensar a vida é repensar o cristianismo, é repensar o nosso envolvimento com Deus, é repensar o que nós estamos a ser como igreja, o que nós estamos a fazer como reino de Deus. Ainda estão cá, não estão? Então diz que eles falavam uma mesma língua. E eu espero que nesta tarde estejamos quase todos a falar uma mesma língua. Toda a gente se entende? Pergunta a quem está ao teu lado. Tu entendes o que é que o pastor está a dizer? Diz assim, se não entenderes, no fim vai-lhe perguntar. Mas não agora, porque senão eu perco o raciocínio e vai ser complicado. Ok. O problema destes homens é a maneira como eles construíram um projeto. E o projeto aparece fruto do seu orgulho. E uma das coisas estranhas que eu tenho visto é pessoas que procuram, pessoas que têm um relacionamento com Deus, pessoas que até estão envolvidas na igreja, no reino de Deus, e procuram certos caminhos, certos projetos. E é tão estranho que eles passem por momentos de frustração, das coisas nunca darem, nunca resultarem. Parece que Deus anda enganado, surdo, mudo, esquecido. Parece que Deus já não abençoa, parece que Deus já não cuida. Afinal, parece que Deus já não é aquele pai que nos chama de filhos e nos põe um anel e diz, na casa do pai tu serás sempre um filho, não um qualquer. Será que Deus se esqueceu? Será que Deus já se esqueceu de nós? Será que Deus já se esqueceu de abençoar? Voltar às origens é perceber que tipo de projetos tens tu construído. Qual é o impulso para construir esse projeto? Há pessoas que constroem carreiras pelo seu orgulho de construir uma carreira, para dizer, eu consegui, eu fui capaz. Há pessoas que constroem uma vida para dizer, eu sou capaz, orgulho. E esta história mostra claramente que eles construíram a sua vida na base de orgulho. E há muitos que, por causa de construir a sua vida de orgulho e construir a sua torre, a certa altura, quando acordam, estão desesperados porque se sentem sós. Há gente que nos seus projetos de orgulho se sentem sós. E há gente que recorre a Deus nesse momento pedindo, Deus, onde é que tu estás? E eu pergunto, Deus estava lá no início do projeto? Tu perguntaste a Deus se aquele era o projeto? Tu perguntaste a Deus se aquela era a vontade dele para a tua vida? Ouça, aquilo que nós percebemos é que, fruto do orgulho destes homens, eles construíram uma torre. Mas eles não perguntaram a Deus se aquela era a vontade. E por isso Deus disse, e isto é demais para comigo, isto é uma afronta, e eu tenho que tomar uma reação em relação a isto. E muitas vezes na nossa vida, quando Deus abençoa, e nós nos tornamos indiferentes, porque eu estou a olhar para uma série de gente, e isto que eu vou dizer é com propósito. Significa que é objetivo. Significa que eu não estou a falar de cor. Mas também não penso assim, ele está a dar uma indireta para alguém. Eu não estou a dar uma direta para alguém, eu estou a falar para toda a gente que me ouve. Há gente que quer fazer a sua vida com Deus, mas nunca pergunta nada. Deus o abençoe. Eu agora não tenho trocos, mas no fim pago-lhe um café. Ou uma garrafa de água também. Eu esqueci-me da minha garrafa de água especial que alguém me abençoou. E ele está aqui e eu nem vou dizer nada, que ele vai ficar triste comigo. Bem, voltando à conversa. Onde é que eu ia? Perderam-se todos. E eu?
É isso mesmo, obrigado. Há gente aqui que nunca pergunta nada. Nunca se aconselha, são tão entendidos. Só buscam conselho naqueles que têm a mesma linguagem que eles. E quando Deus confunde lá o entendimento, confundindo as línguas, então aí é que eles vêm ter e perguntam: pastor, o que é que você acha? Irmão, o que é que você acha? E depois há sempre um iluminado que diz: eu não acho nada. E ainda bem que não acha nada. E é momento de nós percebermos. Porquê? Porque o fruto do mover daquela pessoa foi no sentido do seu orgulho, da sua conquista, de alcançar alguma coisa. Eu ontem falava no grupo de oração, que muitos de nós andamos centrados, por exemplo, o nosso relacionamento com Deus. Nós temos esta perspectiva. Nós achamos que ter relacionamento, os mais novos na fé dizem assim: aleluia, eu preciso estar num culto, porque estar num culto é relacionar-me com Deus. Aqueles que já andam cá mais há uns anos, que já são doutores nisto, dizem assim: estar num culto é importante, é o meu relacionamento com Deus, mas eu também não preciso do culto para me relacionar com Deus. Posso me relacionar em casa. E eu digo assim: estão os dois bem, estão os dois corretos. O problema é que o segundo pensamento é uma porta aberta para um caminho que quase nunca bate certo. E por mais que eu diga isto, e há muita gente aqui que precisava estar aqui sentado a olhar para mim, porque a sua ausência está a dizer exatamente que eu tinha razão quando eu disse: e isso vai ser um caminho que te vai levar para longe de Deus. Pastor, mas estar longe de um culto, estar longe da igreja, estar longe de trabalhar no reino, significa estar longe de Deus? Não necessariamente, mas quase sempre. Porque quem não se envolve com o reino, não pode estar envolvido com as coisas de Deus. E naturalmente vai se envolver com outras. Vai se envolver com a construção da sua torre, do seu projeto, daquilo que deseja. E voltar às origens é perceber uma coisa simples. Sabe, eu ainda sou do tempo que fui ensinado na escola dominical. E no meu tempo ensinava-se que a vida era para ser vivida a servir na igreja. E você sabe, para mim, eu não consigo conceber. Eu quantas vezes vejo pessoas que se afastam de Deus e eu pergunto a mim mesmo: como é que seria eu longe da igreja, deixar de servir? Você sabe, eu não consigo conceber isso. Isso para mim é impossível. Eu não vejo isso. Porque eu não sirvo a Deus por obrigação, mas Deus tornou-se tão importante como a minha vida, como o meu respirar, e fazer isto, servir, pregar, ministrar, conversar com pessoas, falar de Jesus às pessoas, orar pela vida das pessoas, não é uma coisa que eu faço porque eu tenho que fazer, mas é a minha vida, é o meu respirar. E voltar às origens é perceber que ser igreja não é uma coisa que fazemos por obrigação, ou porque tomamos um compromisso com Deus. Ser igreja é uma coisa que fazemos como respirar. Orar por alguém que está no caminho e que precisa ser curado é alguma coisa que fazemos porque respiramos. Respiramos. Hoje vivemos numa sociedade que dizemos assim: eu pago, toma lá, eu pago para que alguém faça missão. Eu pago para que alguém vá e abençoe vidas e cure pessoas que estão no meio do caminho. Eu pago para que alguém vá a lugares que eu nunca consegui ir. Eu pago. E hoje vivemos muito neste tipo de mentalidade. E a igreja voltou a ser isto, infelizmente. E a igreja tem-se distanciado do projeto de Deus. Porque o projeto de Deus não é pagar, é irmos. Se você lê a Bíblia, não diz como é que alguém ouvirá, como é que alguém se converterá. Não é diz, se ninguém for. Se calhar na Bíblia moderna devia dizer, se ninguém pagar. E nós precisamos de entender o texto. Voltar às origens significa entender as coisas mais simples. Ser filho de Deus é estar comprometido com o reino. O que é que ele diz? Ele diz: quando eu voltar para a casa do meu pai, eu vou ser um trabalhador. E ele, quando chega a casa, o pai diz: não, tu não és um qualquer, tu és filho. Então eu quero te dizer que ser igreja não é apenas estar aqui ao domingo. Para alguns, agora apetecia-me dizer uma coisa. Para alguns, há uns que não podem, mas há outros que não querem. Porque, pastor, um culto à quarta-feira, isso é muito complicado, pastor. Eu ainda sou do tempo que tínhamos culto à terça, à quarta, à quinta, ao domingo de manhã, escola dominical, culto na congregação e culto na sede. E ainda havia a sexta-feira também, na sede.
A gente levava quase 7, 8 cultos por semana. E sabe o que é que a gente perguntava ao pastor? Qual é o próximo? Hoje, se a gente estipulasse aí 8 cultos por semana, eu era apedrejado. No mínimo. Voltar às origens é compreender que isto não pode ser feito porque há um desafio aqui de cima. Inscreva-se, esteja envolvido. É respirar. É dizer, você sabe qual é a pior coisa que se pode fazer? Estão abertas as inscrições para quem quer servir. Mas nós temos que fazer. Mas devia ser exatamente ao contrário. O pastor devia ter que anunciar aqui em cima: já não podemos tolerar mais gente a servir. Porque toda a gente se oferece, porque toda a gente entende que ser igreja é respirar. E respirar significa eu tenho que fazer, não há outra maneira. Alguém está cá? Sabem porque é que ele está a subir? Porque o meu tempo está a acabar e eu ainda nem passei da introdução. Mas é combinado, isto foi de propósito, fiquem descansados. Ele agora vai começar a tocar, que é para ver se eu me calo. Não, mas isto foi combinado, foi eu que disse para ele fazer. Portanto, não pensem que ele está a fazer alguma coisa que não deve ser. Agora, ser igreja. Deus chamou-nos para nós fazermos a diferença entre todos os povos, todas as raças, certo? Mas para que isto aconteça, nós precisamos de estabelecer princípios, propósitos corretos na nossa vida. A igreja não pode sobreviver com apenas alguns a achar que isto é um projeto deles. Assim como a igreja não pode viver com alguns a achar que isto é um projeto de alguns. A igreja precisa de entender que ser igreja e fazer igreja é um projeto de todos nós, é uma responsabilidade de todos nós. Quando um pai tem um filho, um pai não pode pensar que alguém vai ser pai do seu filho. O pai tem que ocupar o seu lugar de pai. E hoje estamos no dia dos pais, então por isso eu estou a usar esta analogia. Num casamento, ninguém pode achar que alguém vai ocupar o lugar do seu marido. Ele tem que cumprir o lugar de marido, certo? A esposa tem que ocupar o seu lugar de esposa, certo? Nós não podemos ficar à espera que alguém faça o nosso papel. E nós precisamos todos de cumprir o propósito de ser igreja. Ser igreja. Eu dizia ontem, então, que a igreja tem tido um foco errado. Muitas vezes a igreja tem o seu foco em tudo isto que acontece aqui, em todo o serviço que nós fazemos. E esquecemos que o foco tem que ser a bondade de Deus e não o nosso serviço. Eu não sirvo porque o meu foco é servir. Eu sirvo porque o meu foco é estar ligado com a bondade de Deus e que a bondade de Deus flua na minha vida. As pessoas não vão conhecer Deus porque eu sirvo num reino ou numa igreja. Mas as pessoas vão conhecer Deus porque eu, ao servir, estou a expressar a bondade de Deus na minha vida. Porquê é que tu fazes isso e não fazes outra coisa qualquer? Porquê é que tu, no teu dia de descanso, estás aqui a servir a Deus? Porque Deus é a razão da minha vida, é o meu respirar. E servi-lo é só a expressão de eu estar vivo. É a expressão de eu amá-lo ao ponto que eu te amo e cuido de ti, quero cuidar de ti. Esta é a razão pela qual as visitas são importantes para nós. Porque vocês são a expressão, ou são a oportunidade de nós expressarmos a bondade de Deus na nossa vida. Amando-te, cuidando de ti, expressando. E quando nós, esta tarde, estávamos a servir aqui com toda a adoração, e esta equipa estava aqui a dar o seu melhor, e a pular, e a chorar, nada disto é treinado ou ensaiado. A única coisa que é ensaiada é os tons, é as entradas, é essas coisas. E muitas vezes, às vezes estamos a tocar e as coisas não saem como nós queremos, como nós desejamos. Mas o resto é a expressão de vida. É a expressão de vida. E nós precisamos de entender que quem é a igreja está o centro da sua vida, o centro da sua adoração é a bondade de Deus. A esposa tem que conhecer a bondade de Deus através do seu marido e vice-versa. Os filhos têm que conhecer a bondade de Deus através dos seus pais e vice-versa. Os colegas de trabalho, os colegas de vizinhos, etc., tudo isso, têm que conhecer a bondade de Deus através
da nossa existência enquanto igreja. Agora, nós andamos muitas vezes desfocados, e deixem-me usar esta expressão nós, porque eu quero que todos nós reavaliemos algumas coisas. E voltar às origens é perceber: o que eu faço não posso fazer por obrigação, tenho que fazer por paixão. O que eu faço não posso fazer porque me é imposto. Sabe o que é mais estranho? É que fazer a vontade de Deus para eles foi difícil, mas construir uma torre, preparar tijolos, gastar tempo, gastar energia, não era assim tão, parece difícil. E sabe uma coisa que eu acho confuso? Muitas vezes para servir na igreja, servir no reino, construir o reino, falar de Jesus às pessoas, nós dizemos: ai, é tão difícil, ai, ocupa muito tempo, ai, é tão impossível para mim, é tão difícil para mim, eu não sou capaz, eu não consigo, eu tenho a minha vida. Mas para construir a nossa vida nós pomos toda a paixão, pomos toda a entrega. E eu estava a falar para pessoas que me disseram há pouco: Jesus é mais importante que a nossa vida. Se Jesus é mais importante que a nossa vida, servi-lo e construir o reino, e construir a igreja, e ser igreja, e influenciar este mundo, tem que ser onde nós damos tudo o que há em nós. Há gente que acha que servir a Deus e dar-lhe tudo o que tem, vão perder alguma coisa. Eu quero te dizer que eu nunca perdi nada. E todas as pessoas que eu conheço que entregaram a sua vida a Deus e serviram a Deus no seu reino e serviram a igreja, são pessoas que a sua família foi abençoada, o seu casamento foi abençoado, o seu relacionamento com os filhos foi abençoado, o seu relacionamento com os pais foram abençoados, as suas economias foram abençoadas. Por isso é que nós somos um povo que cuidamos. Quando nós ofertamos, muita gente fica assim um bocado preocupada quando nós, nas nossas celebrações como esta, levantamos uma oferta e uma oferta voluntária, e cada um entrega aqui e dá aquilo que entende dar e que deseja dar, porque é a forma que Deus nos deu material para cuidar de uma casa como esta, que tem custos. Ou você acha que estar aqui não tem custos? Alguns estão aqui quentinhos e dizem: hoje está bom aqui dentro, mas é preciso ligar um aquecimento, um chão que demora muitas horas a aquecer e é preciso estar quente. Cuidar de uma casa, de uma casa como esta, é uma obrigação que nós temos, como cuidar da nossa casa. Certo? Estão cá comigo ainda? Estão vivos? Mas olhe, sabe, muitas vezes nós fomos tanta paixão a construir coisas. Há pessoas a construir projetos. Olha, uns deixam a casa e investem, vão para uma universidade investir no seu projeto. Há aqui pessoal que estuda numa universidade. Temos aqui alguns. 2, 3, ok, alguns. Quantos pais estão aqui que pagam os estudos dos seus filhos? Também temos alguns. Quantos é que compraram carro já? Temos alguns, outros andam todos a pé, ok. Alguns disseram: pastor, ainda não paguei o carro, estou a pagá-lo. Está a pagá-lo, é você que está a pagar, certo? Quantos é que já compraram casa? Você não investiu, não trabalhou para pagar isso, não se levantava cedo, não cuidava da sua vida, se calhar não tinha que se deitar cedo, se calhar não estava fora de horas, se calhar não deixou de ver os seus filhos, a sua família, para estar a trabalhar. Porquê é que nós não trazemos esse tipo de mentalidade naturalmente e como deve ser para a nossa responsabilidade de construir igreja e de construir reino? Pastor, isso é a mentalidade do antigamente. Eu estive aí num lugar e alguém me dizia: Oscar, tu andas a falar muito da cena do evangelho à moda antiga. Isso já ninguém quer isso, meu. Alguém me disse: tu andas a falar muito sobre o poder do Espírito Santo. Já ninguém quer isso. A igreja hoje está numa outra mentalidade. A sociedade é uma outra mentalidade. E você sabe qual é o problema? É que nós achamos que temos que ter uma mensagem que seja conveniente para os dias de hoje, para que as pessoas entendam. Mas eu quero te dizer que viver apaixonado pelo reino de Deus e construir a casa e ser igreja é alguma coisa que vai contagiar. Porque houve. O mais normal hoje na sociedade é as pessoas fazerem as coisas por interesse. Eu construo esta empresa se me pagarem. Paguem-me um salário, eu faço. Paguem-me um salário e eu faço. É ou não é a mentalidade dos nossos dias? Mas quando eles olharem para a gente que constrói a igreja porque diz: isto é o meu respirar, é a minha forma de estar, é assim, não é de outra maneira. Eu creio que a música que foi escolhida para agora é uma música que diz: tudo o que sou. Entrega as tuas mãos, tu vais cuidar de mim.
diz que Deus mandou uma confusão nas línguas daqueles homens. E eu ontem usei um exemplo muito simples lá no grupo de oração. Eu disse, em Gênesis, a língua servia para unir os homens. E Deus trouxe línguas novas para os confundir. Em Atos dos Apóstolos, quando Deus, através de Jesus, começa aquilo que se chama igreja. Jesus traz uma coisa que é, ou o Espírito Santo traz uma coisa que é línguas estranhas. E as línguas diferentes trouxe unidade. Em Gênesis, trouxe desunião. Em Atos, trouxe unidade. Quando a igreja volta àquilo que tem que ser a sua origem, a linguagem de Deus, não a nossa linguagem. A linguagem de Deus, não a nossa linguagem. Não construir as nossas torres, os nossos projetos, mas construir aquilo que Deus nos manda construir e cuidar daquilo que Deus manda cuidar. Quando a igreja volta a isto, a igreja está no propósito de Deus. E está no propósito de Deus. Nunca traz maldição, mas traz bênção. Qual é o centro da nossa vida? Qual é o centro da tua adoração? É a igreja AD Deluxe? Qual é o centro da tua adoração? É este culto? É as músicas? Qual é o centro da tua adoração? É Jesus? Se é Jesus, então tu só podes viver a dar-lhe a tua vida. Tu só podes viver a dar-lhe o teu tempo. Tu só podes viver a dar-lhe a tua oportunidade. Deixa de ser esquisito. Todos nós muitas vezes, há muita gente que diz, eu até servia a Deus. Mas era se a igreja fosse de outra forma. Se fosse uma outra estrutura. A gente arranja tantas desculpas, não arranja? Arranja a mesma desculpa amanhã para não ir trabalhar, e esta semana, e o próximo ano. Eu quero ver para onde é que vais de férias para o ano. Arranja uma desculpa para não ir trabalhar e não ganhar dinheiro. E eu quero ver como é que vai ser as próximas férias. Pastor, não, eu tenho que ir de férias. Porque eu fico muito... Este tempo põe-me muito depressivo e eu preciso sair e fazer férias, senão dou em doido. Olha, eu dou em doido se não construir o projeto que Deus me deu, que chama-se igreja. Fico doido. E fico tão doido que quando tenho pessoas ao meu lado que não entendem isto, fico doido por eles. E quase que me apetecia dar-lhes um gato morto na cara até ele ladrar. Mas só não faço isso porque o gato nunca vai ladrar. Mas fico doido. Fico doido quando as pessoas dizem, eu estou tão cansado, estou isto, estou aquilo. Tu podes estar tudo. Tens direito a tudo. Mas ainda bem que Jesus não teve uma enxaqueca que o proibiu de ir à cruz. Ainda bem que Jesus não teve uma dor de barriga que o impediu de ir à cruz. Ainda bem que Jesus não teve que encher a sua conta bancária para ir de férias. Senão o que seria de nós, não é? Ou você não tem nada contra as férias? Vá de férias todas as vezes que você for e puder ir. Faça o que você bem entender, mas construa a igreja. Mas dê a sua vida pelo reino. Seja a igreja onde estiver. É tempo de nós entendermos isso. Eu já gastei 8 minutos a mais. Vou ter que pagar isto àquela gente linda lá de cima. Não, estou a brincar. Estão cá? As pessoas que entrarem aqui têm que perceber, e vou-me terminar assim, as pessoas que entrarem aqui têm que perceber, isto é gente que vive para me abençoar. Você já viu um ninho? Já viu, pelo menos em imagens, viu um ninho de passarinhos? Quando vem a mamar pássaro, e vem lá trazer comidinha, como é que eles estão todos? É, não é? Eu vou usar uma imagem muito forte e depois vamos cantar, que é para a coisa anestesiar. Eu tenho a ideia que a igreja hoje é um ninho de passarinhos em que estamos todos. Deus dá mais. Eu quero mais. Mas quando toca a ter que ir buscar comida, está quieto. Quando toca a ter que limpar o ninho, está quieto. Somos todos, muitas vezes, uma cambada de gente que é: Senhor, dá mais. Eu preciso mais, Senhor. Deixa de ser alguém com o bico aberto para receber e ser mais alguém com o bico aberto para abençoar. É tempo de sermos isto e pararmos de construir as nossas torres, os nossos projetos. Alguns estão a olhar para mim com um ar desconfiado.
olha, e fica a pensar, mas pelo menos diz assim, este é capaz de ter alguma razão. Sim, porque eu estou a mencionar a palavra de Deus. Isto não significa que agora vamos ser todos uma cambada de tranquilos, sem trabalhar, sem fazer nada, preguiçosos. Isto também não é nada disso. Só estou a dizer que há prioridades certas. E a Bíblia diz que debaixo do céu há tempo para todo o propósito. Para todo. Diz que há tempo para rir como para chorar. Para trabalhar como para não trabalhar. Agora, servir a Deus tem que ser o propósito máximo da nossa vida. Entende isto? Quando nós servimos a Deus acima de todas as coisas e construímos casa, e construímos igreja, e construímos reino, e damos a nossa vida para servir nesta casa ou noutra casa, nós estamos com a prioridade certa. E só pode acontecer uma coisa, e só vai acontecer uma coisa. Deus não vai querer destruir os nossos projetos, mas vai querer abençoar os nossos projetos.